Evangelho de Marcos, capítulo 3, os versículos 20 até o versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E, quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então, ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Irmãos, há algum tempo eu vi um desses filmes de bombeiro, e esse filme, se eu não estou enganado, ele era baseado em fatos reais. Então, no início do filme, vocês podem talvez se lembrar desse filme melhor do que eu, a cena começa com uma casa pegando fogo e um bombeiro entra na casa correndo e os seus companheiros ficam desesperados, gritando para que ele não entre lá, porque não dá mais tempo. E ficam chamando ele de doido, de irresponsável por ter entrado naquela casa. Mas algo que aquele homem sabia, os outros não sabiam. Ele ouviu uma criança chorando dentro de casa. Então, quando ele volta para fora, para a segurança, ele está com uma criança nos braços, e aí todos entendem o que ele foi realizar. Aquilo que era um ato de irresponsabilidade tornou-se um ato de coragem. Mesmo aqueles que estão ao nosso redor, estão próximos de nós, às vezes não entendem os nossos atos, não compreendem por que reagimos de tal maneira. O texto que nós lemos, ele reflete muito bem isso. As pessoas estão ao redor de Jesus, mas a maioria delas não entende o que ele está realizando, não entende o que ele está fazendo. Por isso que nós vamos ver tanto amigos, familiares, quanto os inimigos questionando a Jesus. Então, o tema do sermão desta noite é: faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Mas como nós vamos fazer a vontade de Deus se nós interpretamos mal quem é Jesus? Como vamos fazer a vontade de Deus? Primeiro, recuse
controlar Jesus pelos seus próprios critérios. Veja o versículo 20. Então, ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Então lembrem, o ministério de Jesus vai avançando, a multidão vai sempre o seguindo, ele vai para casa e essa grande multidão vem para perto, está ali tomando conta de toda a casa, toda a região, e Jesus não tem tempo para se alimentar, nem ele, nem os seus discípulos. Tantas pessoas que estão chegando, ouviam os milagres que Jesus foi realizando, e essas pessoas estão clamando por isso, desejando isso. Então, ele está aqui em casa, mas não tem tempo para comer. Versículo 21. E quando os parentes, aqui pode ser tanto os parentes quanto amigos mais próximos. Então, são as duas classes de pessoas, os parentes e os amigos mais próximos de Jesus. Ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Então, é bem o que eu estava dizendo para as crianças. Jesus está preocupado em fazer a vontade de Deus, preocupado em fazer aquilo que é mais importante. E nós conhecemos bem isso, que é buscar primeiro o reino de Deus. Então, Jesus é aquele que busca o reino em sua plenitude. E ele deixa as outras coisas para depois. Como esses parentes, esses amigos estão vendo que Jesus está realizando um monte de coisas. Jesus está caminhando e um monte de gente está seguindo Jesus. Ele não para descansar, não para comer. O que eles estão dizendo? Ele está fora de si. Ele está, com uma linguagem mais contemporânea, ele está louco. Ele perdeu a percepção da realidade. Ele não está bem. Ele precisa de ajuda. Qual que é o problema? O problema é que eles estão olhando para Jesus a partir da sua própria perspectiva. Jesus, ele era homem, inteiramente homem, mas também Deus. Plenamente homem, plenamente Deus. Cumprindo a vontade do Pai. Ele tem fome, ele sente fome, mas a fome dele maior é fazer a vontade do Pai. Então, ele está se gastando pelo Evangelho, o que muitas vezes nós não fazemos. Então, a gente tem que estar com a vida toda alinhada, toda certa, toda direcionada para fazer a vontade de Deus. Então, eu coloco várias coisas, vários empecilhos para que eu faça a vontade de Deus. Então, eu tenho que ter o meu carro, a minha casa, um bom alimento, a barriga tem que estar cheia, eu tenho que ter paz no meu lar, eu tenho que ter tudo isso. Depois que eu tiver tudo, eu vou estar pronto para fazer a vontade de Deus. Mas Jesus não realiza dessa maneira. Ele foca primeiro no reino. Então, todas aquelas pessoas que estão se achegando, estão aí de um certo modo, com um olhar para Jesus e falam assim, Jesus precisa de cuidados. Não é possível que alguém viva desta maneira. Mas Isaías 63 vai dizer assim, em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Jesus está sofrendo na carne, em nosso lugar, no seu ministério. Então, toda angústia que você pode sofrer por causa do Evangelho, Jesus sofreu muito mais angústia. Isaías 53 também vai dizer, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Irmãos, o chamado ao Evangelho não é um chamado qualquer. Não é algo simples. Não é como se você fosse chamado para realizar alguma tarefa do seu dia a dia. O chamado ao Evangelho é um chamado radical, onde, em primeiro lugar, é o reino de Deus. Você deve quebrar e romper com a velha vida. Então, a gente busca as outras coisas primeiro, para depois o reino.
Jesus busca primeiro o reino para depois as outras coisas. E isso é uma prática de Jesus. Isso está mostrando para a gente o seguinte: Jesus não é hipócrita. Ele não cobra algo da gente que ele mesmo não realizaria. Então ele faz primeiro em excelência e depois nós vamos responder ao que ele realizou. Então não é como aqueles chefes que nós temos. Faça isso ou aquilo, mas ele mesmo não realiza. Primeiro ele realiza, depois ele vai falar assim: façam a mesma coisa. Esse é o chamado radical do evangelho. Nós não podemos olhar para Jesus com os nossos olhos carnais, e sim com olhos espirituais. Olhos que foram abertos pelo Senhor, olhos que foram abertos pelo Espírito. Mas como fazemos então para fazer a vontade de Jesus quando Jesus é mal interpretado? Segundo conselho: rejeite chamar de satânica a obra do Espírito. Versículos 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, você tem os amigos e os parentes mais próximos dizendo: Jesus está fora de si, ele não está bem, ele precisa de tratamento. E agora, os inimigos vão dizer: Jesus está possesso pelo Beelzebul. Beelzebul é a contração de Baal e Zebu, que significa o Senhor Baal e Zebu, mosca. Então seria o Senhor das moscas que Jesus está possesso. Então veja, e eu quero que você lembre de todo o contexto para trás. Jesus primeiro foi batizado, depois ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele vence a tentação. Não é isso? Depois dele vencer a tentação, ele começa o ministério. E aí os fariseus e os escribas estão atrás de Jesus o tempo inteiro, vendo Jesus realizar vários e vários milagres. Só que todas as vezes que eles entram em confronto direto com Jesus, Jesus responde a eles e eles não têm mais respostas. Então, eles estão sendo acuados num canto e precisam agora ter uma resposta que vai diminuir ou vai desfazer o ministério de Jesus. Então, é como se, através do ministério de Jesus, essas pessoas fossem acuadas no cantinho da parede e agora estão ficando sem saída e eles precisam de ter uma resposta objetiva e direta. Qual que é a resposta dele? Ele está possuído pelos demônios. Nós vamos ver a seguir que Jesus vai chamar de Satanás. Então eles estão dizendo que o espírito imundo que está em Jesus é o príncipe das trevas. É o maior demônio que existe. Então não é simplesmente um pequeno demônio que está conduzindo a vida de Jesus. Mas não, é o maioral, o maior dos demônios. É o príncipe, é o senhor das moscas, Beelzebul. Versículo 23. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Então, é uma pergunta bem objetiva para aqueles homens. Se eles estão dizendo que Jesus expeliu vários demônios no ministério de um demônio, então Jesus está perguntando para ele: como pode isso acontecer? E aqui deveria haver uma resposta destes homens a esta pergunta. Mas, como sempre acontece, aqueles homens estão encurralados e não sabem o que responder e calam-se diante de Jesus. E aí o próprio Jesus vai responder essas coisas através de duas parábolas para eles. A primeira, versículo 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido. Não poderá subsistir, mas perece, morre. É como se, a partir dessa afirmação,
desses escribas, Satanás estivesse em Jesus, conduzindo o seu ministério, e o mesmo Satanás enviaria os seus anjos caídos para possuir outros homens, e esse mesmo Satanás vai contra esses outros menores demônios. Então é como se a minha própria casa estivesse lutando contra mim mesmo. E qual que é a questão? E é muito simples e muito óbvio a partir da resposta de Jesus. Esse questionamento, ele é péssimo, porque na lógica ele não se sustenta. Então, uma casa não vai subsistir se estiver dividida. E aí a gente pode pensar quando o marido puxa para um lado, a esposa puxa para o outro. Esse casamento não vai subsistir. Então, a ideia é a mesma. A ideia é que Satanás não pode ir contra o seu reinado. Por quê? Ele vai morrer, ele vai perecer. Só que ele ainda diz mais uma parábola no versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. E aqui, mais uma vez, é uma parábola para mostrar para a gente o quão óbvio e errado aquilo está. Por quê? O que Jesus está dizendo? Eu quero que você pense nesta imagem. Nos dias atuais isso acontece e acontece com frequência. Um bandido entra na sua casa e você está ali pronto para reagir de alguma forma. Aí você pode ligar para a polícia com o celular, ou pode tentar aí bancar um herói e pegar uma arma, pegar um pedaço de cabo de vassoura, pegar uma faca, para tentar vencer esse bandido. E aí, se você reagir, aquele bandido não vai te dar as costas e vai começar a roubar a casa. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que te enfrentar ou fugir da casa. E aí ele não consegue atingir o objetivo. Então, qual que é o foco do bandido? Eu vou entrar sorrateiramente e vou pegar as coisas. Mas se ele estiver acordado, o que eu preciso fazer? Preciso amarrá-lo. Pode ser com algo físico ou pode ser com uma arma e falar assim, ó, fique aí, não se mexa, nem você, nem sua esposa, nem seus filhos, senão eu vou atirar e vou matar. Então, você está ali, de certo modo, amarrado, porque você teme ao que ele pode realizar. Então, Jesus está dizendo isso para a gente. Só que o valente do texto é Satanás. Satanás é o valente e Jesus é aquele que vai entrar nesta casa. Jesus é aquele que é muito mais valente do que Satanás. Lembrem-se do teste que Jesus passou no deserto, ele vence Satanás. Ele passa no primeiro teste e por isso agora ele tem autoridade para expulsar os demônios. O que o texto está nos mostrando aqui então? Que Jesus começa o seu ministério amarrando Satanás, que é o príncipe das trevas, é o príncipe que governa toda a terra, e agora ele vai trabalhar para retirar os seus cativos. Quem são os cativos? Nós, que estávamos amarrados a Satanás por causa da escravidão do pecado. Então, Jesus amarra Satanás e nos liberta deste cativeiro. Agora nós não estamos mais presos a Satanás. Satanás está preso, a sua força agora é limitante, mas não é uma prisão total. Por isso que Jesus vai chamá-lo de valente, porque ele tem ainda algum poder. Mas ele não tem poder suficiente para travar o avanço do evangelho. Agora, Satanás está limitado em seu poder e o evangelho continua sendo avançado. Então, você prega o evangelho, as pessoas ainda sentem e são convertidas pelo Senhor. Por quê? Satanás está limitado. Ele tenta impedir o avanço, mas ele não consegue. Então, é a ideia de que Satanás não vai prevalecer sobre a igreja. A igreja, e ali normalmente a gente interpreta como passivo, a igreja que está resistindo a Satanás. Mas não, é a igreja que está avançando com o reino de Cristo sobre o reino de Satanás. Porque ele está limitado, ele está preso agora por Jesus. Então, é isso que Jesus está mostrando para aqueles homens. Eu fui lá
eu prendi o valente. Por isso que eu estou tirando os pecadores de lá, um a um, através do meu ministério. E aí, versículo 28, Jesus continua dizendo: em verdade, e aqui a palavra original é amém, toda vez que aparece nas Escrituras, em verdade é amém, amém. Vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. E aqui tem um texto que é dificílimo, que muitas vezes nós interpretamos de forma equivocada. Eu quero que você lembre mais uma vez do contexto. Esses homens estão vendo Jesus libertar, Jesus curar, Jesus fazer várias obras maravilhosas. E agora ele fala assim: Satanás que está fazendo essas coisas. Não é apenas uma blasfêmia de proferir alguma fala contra isso, mas é uma atitude pensada, orquestrada e continuada disso. Eles continuam acreditando nestas coisas. E quando eles continuam acreditando nessas coisas, não há perdão. Por quê? Não há arrependimento. Eles não se arrependem daquilo. Agora eles estão proclamando tanto isso que vai chegar ao ponto que o seu coração vai ficar tão duro que não haverá mais arrependimento. E é por isso que não tem perdão. O perdão é necessário quando nós reconhecemos os nossos pecados. Agora, se você não reconhece o seu pecado, não há perdão. Você precisa confessar os seus pecados diante de Deus para ser perdoado. Muitas vezes nós queremos os benefícios disso, mas não queremos nos achegar a Deus e confessar o nosso pecado. E veja que a Escritura vai mostrar que há perdão para Davi, há perdão para tantos homens pecadores, há perdão para muitos pecados da mulher de Lucas 7, há perdão para a vida dissoluta do filho pródigo, há perdão para Pedro que vai negar Jesus 3 vezes, há perdão para a perseguição que Paulo fazia à igreja, há perdão porque há arrependimento dos pecados. Mas aqueles homens, olhando para o ministério de Jesus, olhando para o que Jesus estava fazendo, mesmo assim eles estão atribuindo a Satanás uma obra do Espírito Santo. E isso vai endurecer no seu coração. Eles não conseguem mais compreender quem é Jesus. Então, algo que deve chamar a sua atenção nessa noite é: você tem caminhado muito tempo diante do Evangelho, vendo as obras de Jesus Cristo. Quando você vai olhando para essas coisas e não vai acreditando nisso, não vai confiando nessas coisas, você vai endurecendo o seu coração pouco a pouco. Até o momento que você, então, blasfema contra o Espírito Santo. E aí seu coração já está tão duro que você não se arrepende mais dos seus pecados. Então, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Olhar para a obra que ele fez. E mesmo assim, no tempo inteiro agora, está falando que é o próprio espírito imundo que está realizando isso em Jesus. Mas o terceiro e último conselho é: viva como família ao redor de Jesus. Versículos 31 até o versículo 35. Nisso chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Veja que o texto, quando a gente separa esse texto nessa parte toda, parece que não faz muito sentido. Mas o texto 20 e 21 começam com os parentes e amigos de Jesus. Agora ele termina com a família completa de Jesus. Chega a sua mãe, chega os seus irmãos, só que eles ficaram do lado de fora e mandam chamá-lo. Então, eu quero que você imagine uma família que ouve
de terceiros, amigos falando assim: Jesus não está bem, ele está fora de si. Os escribas, que eram os maiorais daquele tempo, estão falando assim: ó, Jesus está possesso de um demônio, de Beelzebul. Então, isso chega aos ouvidos da mãe e dos irmãos de Jesus. O que eles fazem? Eles vão até Jesus para ajudá-lo, para tentar tirar Jesus daquele ambiente e cuidar de Jesus. 32. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram. Então, mãe de Jesus e os irmãos chegam, estão para o lado de fora. Então, o que acontece ali é aquele típico telefone sem fio. Vai passando a informação de um a um até que chega no círculo próximo a Jesus. Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então, eles informam a Jesus: olha, sua família chegou. Seus irmãos e as suas irmãs estão lá. Então, a sua família de sangue. Então, ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é? Quem são esses? E aí parece que é muito ríspido isso. Mas Jesus está mostrando que o que eu disse do chamado radical do evangelho transforma até o nosso lar, transforma até a nossa casa. Por quê? O que ele vai dizer? E, correndo o olho pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, então, nós todos, qualquer um que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Por quê? Os vínculos agora são outros vínculos e não são vínculos de sangue. São os vínculos agora da fé. Todos nós agora somos irmãos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso grande irmão que dá a vida por nós. Lembram da parábola do filho pródigo? O filho mais velho não faz muita coisa para ajudar o filho mais novo. Ali está mostrando que o filho mais velho tinha que fazer algo. E esse filho mais velho agora é Jesus Cristo, que lhe entrega a sua vida pelos irmãos mais novos. Então, é esse Jesus que está falando assim: eles agora são os meus irmãos, porque eu vou entregar a minha própria vida por eles, por amor deles. Então, a família tem o seu lugar e nós devemos honrar pai e mãe. Nós devemos cuidar deles. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor ordena. Devemos cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos primos, parentes. Mas tem uma família que está acima dessa, que é a família espiritual, que é mais importante. É isso que Jesus está dizendo. Isso agora é mais importante. Por isso que é um chamado radical. Você larga as suas vontades, larga a sua família para fazer em favor da família de Deus. É uma transformação completa de vida. Mas nós devemos cumprir as nossas obrigações nas nossas famílias. Então, você que ainda não entende o que Jesus fez, você que vê essas coisas, vê esses milagres, vê essa ação de Jesus de sondar o seu coração, mas mesmo assim, ainda não acredita em um Jesus Salvador. Mesmo assim, ainda não crê nessas coisas. Eu quero dizer para você que Jesus não é apenas um cara legalzão. Não é apenas aquele cara descolado do seu convívio. Jesus é muito mais do que isso. Jesus, ele é o próprio Filho de Deus, que veio neste mundo para vencer a Satanás, para vencer a morte, e aqui está sendo acusado de ser usado pelo próprio Senhor das moscas. É uma acusação horrenda para se fazer ao Filho de Deus. Mas ele sofre essa acusação por amor a mim e a todos
vocês. É por isso que Jesus está passando por essa humilhação. Ele é o Criador de todas as coisas, aquele que governa tudo e todos. Está sendo chamado de Senhor de Satanás, aquele que é o inimigo das nossas vidas. Mas talvez você já reconheça quem Jesus é. Você reconheça o que ele já fez, o que ele realizou e de onde te tirou. Mas ainda falta algo. Você ainda vive com a prudência deste século, tentando organizar todas as coisas de acordo com os seus princípios e vontades. Falando assim, não, fazer isso é demais. Eu não fui chamado para esse tipo de coisa. Eu não fui chamado para fazer isso tudo. Eu não fui chamado para deixar o reino em primeiro lugar e as outras coisas serem acrescentadas. Não, eu fui chamado para viver uma vida leve e rasa. Você não foi chamado para isso. Jesus fez tudo isso no nosso lugar para nos dar um modelo santo e perfeito. Você foi salvo pela obra de Cristo e por isso nós devemos imitá-lo em tudo, para a glória de Deus. Portanto, a pergunta é: será que eu estou ao redor de Jesus para tentar prendê-lo, aprisioná-lo no meu pequeno mundinho? Ou será que eu estou um pouquinho mais longe, dizendo: Jesus está possesso de um espírito maligno? Ou eu estou vivendo de acordo com aquilo que ele deseja? Para concluir, então, irmãos, como estamos respondendo ao ministério de Jesus? Como você responde esse ministério no seu dia a dia? Ou essas coisas que fala que todos os domingos são apenas coisas para montar aqui o finalzinho do domingo e a sua agenda está concluída? Irmãos, isso deve mudar a nossa vida prática. Não estou dizendo que você tem que abandonar o seu trabalho. Não estou dizendo que você tem que abandonar o seu lar, a sua casa, mas você tem que viver como se o reino fosse de fato em primeiro lugar. Você deve fazer tudo para este reino, proclamá-lo, dizer quão belo ele é, quão grandioso é. E aí, quando você acorda pela manhã, o seu foco é esse, anunciar este reino, não fazer as outras coisas. As outras coisas são acrescentadas posteriormente. Então você sai de casa para o seu trabalho para glorificar a Deus, para apresentar o Evangelho, para ser um bom profissional que ama a Jesus Cristo, que ama ao Senhor. Jesus não veio para ser controlado pela gente, mas ele veio nos controlar. Ele veio ser aquele que nos guia. Há um tempo atrás teve um meme na internet que era o seguinte: um homem com a cabeça curvada, com Jesus nas costas, como se fosse ali o Facebook. Então, uma grande parte da internet ficou ali aplaudindo aquilo, até que os cristãos começaram: não, mas é isso mesmo, é Jesus que rege a minha vida, é Jesus que governa, é Jesus que dirige a minha vida. Eu faço tudo por Ele e para Ele, porque Ele é grandioso, Ele me salvou. Mas às vezes nós queremos ter o controle da nossa própria vida acima de Jesus Cristo. Então nós não fazemos aquilo que agrada ao Senhor. Por isso, hoje não permaneça distante de Jesus. Não tente controlá-lo. Não acuse a Jesus de ser possesso de um espírito imundo. Renda-se verdadeiramente a Ele. Ele é soberano, Ele é criador, Ele é poderoso para nos livrar de todo mal. Que isso esteja no seu coração hoje e amanhã. Independente da situação, Jesus governa, porque Jesus é poderoso. Que Deus nos abençoe.